vamos ler a palavra de Deus, livro do Gênesis, no capítulo de número 22, que diz assim: e aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão, melhor dizendo, irmãos, é isso mesmo, Abraão, e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e abalroou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque, seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo, o cutelo, na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho, mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhes faça nada, porquanto agora seis que teme a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Amém? Poder assentar em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Pois bem, meus irmãos, o texto outrora, a qual acabamos de ler, nos fala a respeito do patriarca Abraão. Esse que deu o início a um chamado a qual Deus, ele pega e o chama ele para uma grande responsabilidade, um grande compromisso. A história diz, a Bíblia diz claramente, que quando Deus chama a Abraão, Deus faz a ele uma promessa que aos olhos humanos seria impossível. Isso porque a promessa, ela teria que se encaixar fora dos preceitos a qual estava Abraão e tua esposa. Por causa de quê? Abraão com 75 anos de idade, a tua esposa 10 anos mais nova, seria impossível se cumprir aquilo que Deus tinha prometido para eles. Por quê? Porque Deus prometia através de Abraão que dele sairia uma grande nação. É interessante que quando olhamos a promessa que Deus faz para Abraão e vemos as condições da idade e as condições a qual era Sara e a sua esposa, por nós sermos seres humanos, nós também chegamos ao ponto de duvidar do que Deus pode fazer. Deus chama Abraão no capítulo 12 e fala: sai do meio da tua parentela e vai para uma terra em que eu te mostrarei, e far-te-ei de ti uma grande nação. Imagina agora Abraão ouvindo o próprio Deus falar com ele, e ele pensando: como que eu vou chegar para Sarai, a minha esposa, e falar isso? Primeiramente, a minha idade é avançada. Segundo, a minha esposa, apesar de ser 10 anos mais nova, mas também a idade dela é avançada. E pior, ela era estéril, e por cima ainda já tinha perdido o costume das mulheres. Dificilmente no ventre de Sarai poderia sair um filho. Só que a promessa não estava saindo de qualquer um. A promessa estava saindo da boca do próprio Deus. É interessante que o Deus que nós servimos, o Deus que nós pregamos sobre ele é mestre, ele é perito em fazer esse tipo de coisa.
em chegar para você e falar algo contigo, a qual que muitas das vezes você olha para ti mesmo e fala: Senhor, eu estou ficando doido, eu não tenho um parafuso a menos, eu tenho 1000 parafusos a menos, porque o que você está prometendo para mim é impossível. Mas é isso mesmo, as coisas que Deus Ele passa, que Ele manda nós fazer, é algo que é impossível. Se você for querer compartilhar com alguém aquilo que Deus tem falado contigo, alguns vão te taxar como doido, como louco, vão falar que você não está dormindo muito bem, você está ficando maluco. Mas é assim mesmo, Deus trabalha desta maneira, sabe por causa de quê? Até mesmo para confundir os intelectuais. Às vezes as pessoas chegam, aleluia, Deus fala algo para você, e você conta o teu projeto, o sonho que Deus te deu, e alguns falam: quem é você, menino? Quem é você, menina? Você é apenas uma criança, você não tem QI, você não tem estudo, você não tem capacidade, você não vai alcançar, você não vai conseguir, aleluia, porque essa é a visão do homem secular, aleluia. Enquanto o médico da terra, ele faz o diagnóstico e determina a morte, Deus chega e determina a vida. Enquanto o médico da terra, ele diagnóstico e dá a doença, Deus já dá a solução da cura, porque Deus, Ele trabalha dessa maneira. Eu falo para vocês de experiências a qual o próprio Deus já falou e já nos usou nessa situação, porque Deus, Ele trabalha desta maneira. A palavra de Deus diz que Deus promete a Abrão, aleluia, uma nação, ou seja, para dar surgimento à nação através de Abrão, a tua esposa, primeiramente o teu útero, ou melhor dizendo, ela teria que ser fértil, ela teria que gerar uma criança do teu ventre, ou seja, ela não poderia ter, aleluia, em momento algum a esterilidade, porque, aleluia, sendo estéril, jamais ela conseguiria gerar uma criança do teu próprio ventre. Isso seria impossível. Mas a palavra de Deus nos diz, irmãos, que Deus, Ele trabalha com alguns processos, aleluia, até que possa, aleluia, alcançar aquilo que Deus escolheu, que Deus prometeu. Muitas pessoas, por não entenderem o processo, até que se chegue aonde Deus prometeu, muitos param no meio do caminho, muitos desistem, muitos até por receberem palavras negativas, eles param e choram, reclamam, viram as costas para Deus, como se as coisas pudessem resolver do dia para a noite. Não, antes que Deus possa, aleluia, dar solução ao projeto dele, é necessário que haja processo, é necessário que aconteça processos na vida, e esses processos, eles têm que ser entendidos. O homem, ele tem que ter a sensibilidade, aleluia, para ouvir a voz do eterno Deus, aleluia. Quando o homem passa a ser sensível e entender aquilo que Deus faz, as coisas começam a caminhar diferente. O homem caminha quilômetros, não reclama. O homem adora no sol, na chuva, no frio, aleluia. Ele vai a pé, ele vai de carro, não interessa. Mas quando Deus está no negócio, querido, aleluia, o homem já não vê mais dificuldade, muito pelo contrário, vem a dificuldade. O homem de Deus, a mulher de Deus, ele sempre tem a solução para a dificuldade. Em momento algum ele para, em momento algum ele desiste. É interessante que eu estava estudando, aleluia, sobre o nome de Abrão, aleluia. O nome de Abrão se diz Pai exaltado, aleluia, Pai excelso, aleluia, o Pai ilustre, ou seja, Pai grande, aleluia. E a palavra de Deus nos diz que quando Deus, ele troca o nome de Abrão para Abraão, ele quer dizer o quê? Agora tu não vai ser só Pai ilustre, Pai excelso, Pai grande, tu vai ser agora Pai muito maior, tu vai ser Pai de uma grande nação, aleluia. Eu vou mudar a tua história, eu vou mudar a tua identidade, eu vou fazer algo que ninguém acredita que vai acontecer, para que você possa saber que eu sou o Deus da sua vida. Aleluia. Sarai é tua esposa, com o significado do nome princesa, dama, senhora. Imagina a princesa Sarai, quando ela fosse estudar sobre o seu nome, ela visse que o nome dela estava acondicionado, igualado ao nome de princesa. Ela poderia olhar para ela e falar bem assim: como que eu posso ser uma princesa, que no meu ventre não pode gerar uma criança? Eu não posso gerar uma família. Talvez ela mesmo própria se amaldiçoaria por causa de quê? Eu seria princesa, poderia ser tratado como dama, poderia ser tratado como uma senhora, se eu pudesse gerar algo de dentro de mim. Mas eu não sou assim. Ou seja, havia só a aparência no nome. É mais ou menos como algumas pessoas, quando tem algo, é como se você entrasse em um carro para andar, mas aquele carro não era seu.
É como se você usasse algo de alguém, mas sabia que esse algo não é seu, não pertence a você. E ali, de repente, durante os minutos que você senta naquele veículo, você dirige aquele carro guia ali, você vê ali aquelas 3 bolinhas, um Audi, talvez você vê uma Gara, um Honda, talvez ali você vê um Corolla, é uma caminhonete, uma Hilux, mas você sabe, não é meu, eu vou aproveitar por um pouco de tempo só, porque não me pertence. É mais ou menos que você se colocava na mesma condição de Sara. Eu estou andando, mas não é meu. Aleluia. Sara poderia falar, o meu nome, o significado é princesa, mas eu não sou como outras que pode gerar. Aí a palavra de Deus diz que Sara simplesmente, eu procuro entender esse processo, porque eu entendo que Abraão, ele sentou com Sara, e conversou com Sara e falou: Sara, nós vamos seguir uma nova linha de pensamento, porque até então a família de Abraão era uma família politeísta. Eles adoravam vários deuses. O interessante era muito Deus, mas Deus que não fazia nada. Tinha perna e não andava. Tinha ouvido, mas não ouvia. Tinha boca e não falava. Era muito Deus, mas não fazia nada. E simplesmente agora ele falou, eu ouvi uma voz aí. E esse Deus, ele é um Deus único. E ele me fez uma promessa. Eu entendo que quando Sara, ela ofereceu a Agar para se deitar com Abraão, ela quer dizer o quê? Eu vou dar o meu velho que ele tanto sonha, porque é impossível acontecer isso que ele tem falado comigo. Eu sei, não tem jeito. É mais ou menos nós, quando nós estamos passando por uma situação diversa, e você olha para você e fala bem assim, não adianta, eu vou tentar burlar o sistema, eu vou tentar colocar a carroça na frente dos burros, quem sabe que dá certo. E é interessante que Agar, quando se deita com Abraão, ela fica prenha. E quando ela fica prenha, Sara começa a invejar ela. Por causa de quê? Porque Agar, ela gerava. Ela não gerava. É mais ou menos igual a história de Ana e Penina. Enquanto uma gerava, a outra não gerava. Ou seja, uma zombava da outra. Ou seja, eu quis tomar o lugar de Deus, fazer algo que não estava no tempo de Deus, e agora eu estou passando pelo processo. Porque se eu tivesse aprendido a esperar o tempo determinado de Deus, o processo não me alcançaria. Assim que acontece quando nós tentamos atropelar o tempo. O tempo, ele pertence a Deus. A hora, ela pertence a Deus. É porque que Eclesiastes capítulo 3 fala bem assim, tudo tem o seu tempo determinado abaixo dos céus. Vai chegar o tempo, vai chegar a hora. Muitos não vão entender, mas vai chegar o tempo e chegar a hora daquela honra, daquilo que Deus prometeu vir, vai chegar. Aleluia. A palavra de Deus diz que agora ela fica inimiga de Agar. A criança, ela nasce. Abraão agora estava com seus 86 anos. 86 anos nasce o menino. E o tempo vai passando. O tempo vai passando. Chegou a hora que Deus, ou simplesmente Abraão, ele conversa com Deus e fala, Senhor, o Senhor me fez uma promessa. Só que a única pessoa que eu tenho na minha casa é o meu servo. Só Eliezer, ele quis dizer o quê? Se eu morresse hoje, ele assumiria tudo que eu tenho. Mas Deus tinha feito uma promessa a Abraão. E a palavra de Deus nos diz em número 23, 19, que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Eu quero dizer para você uma coisa aqui nessa noite. Se Deus, ele fez uma promessa na sua vida, se Deus, ele prometeu algo para você, pode aguardar tranquilo. Deixa algumas pessoas zombar, outros dizerem que não vai acontecer. Não se preocupe. O que não vai faltar vai ser pessoas para querer te desanimar, para querer dizer para você que não vai dar certo, que não vai acontecer esse negócio. Mas se você estiver ligado no céu, você vai entender que é necessário o processo antes que isso aconteça, antes que se realize o projeto de Deus na vida do ser humano. Aleluia. A palavra de Deus nos diz, irmãos, que simplesmente, Ismael, ele nasce. E agora nos diz a palavra de Deus que certo dia estava
Abraão sentado fora da sua tenda, e ele vê 3 homens vindo, e ele já viu que era o anjo do Senhor, e de repente, ele para, cumprimenta aqueles anjos, se prostra diante daqueles anjos, e ali, ele pede para que eles esperem, e vai preparar um alimento, vai trazer um alimento para aqueles anjos. Enquanto ele vai preparar, aleluia, Sara, agora ele fala com Sara, Sara, prepara o pão aí, amassa o bolo, vamos preparar para levar o alimento para esses nossos visitantes. A palavra de Deus nos diz que Abraão, ele traz o alimento, põe diante daqueles homens, eles se alimentam, e ali aí sim ele entra. Quando eles falam, olha Abraão, a partir de hoje, tu não será mais chamado de Abraão, tu serás chamado de Abraão. Abraão, um A quer dizer pré-exaltado, aleluia. Mas Deus quer dizer o quê? Abraão quer dizer, você não vai ser só exaltado, você vai ser mais do que exaltado. Eu vou te honrar diante das nações, eu vou fazer de ti elevado, de ti grande, aleluia. É mais ou menos assim que Deus faz. Deus, quando Ele quer honrar, Ele muda a história. Deus, Ele muda a identidade. Deus, Ele muda tudo, sabe por causa de quê? Porque simplesmente Ele é o Deus que muda a história, aleluia. É tanto que em Isaías capítulo 43, versículo 1, fala, eis que eu te chamo pelo teu nome. Isso mostra o quê? Que Deus, aleluia, Ele nos dá uma identidade, e Deus, quando Ele promete, Ele muda o nome da identidade, e não há ninguém que possa manchar esta identidade, porque, aleluia, aquilo que Deus assina, aquilo que Deus faz, ninguém tem o poder de apagar, aleluia, oh glória. Talvez alguém aqui nessa noite tenha história para contar, tem algo para dizer, aleluia, e falar, olha pastor, já tem sido feito muitas promessas, eu estou guardando promessas antigas, coisas que estão demorando a acontecer. Eu sinto muito, mas tenho que te dizer, isso vai acontecer quando você menos esperar. Você vai ser surpreendido. Deus vai jogar com a tua bênção e com a tua vitória, e aqueles que riram de você, aleluia, porque não tinha acontecido, eles vão ter que começar a rir com alegria, acreditando que Deus ainda é Deus, aleluia, que Deus ainda cuida, que Deus ainda zela, que Deus ainda levanta, que Deus ainda restaura, aleluia, porque esse é o Deus que nós servimos. Oh glória, aleluia. O Espírito Santo de Deus está sobre este lugar nesta noite. Há uma glória diferente sobre este lugar nessa noite. Eu não sei se você está sentindo, mas eu estou sentindo. Não é porque o microfone está na minha mão, não, porque na verdade a presença de Deus eu já sinto desde quando eu cheguei aqui hoje pela manhã e me ajoelhei nessa cadeira e orei aqui quase 1 hora com o irmão que já estava aqui orando. Era você? Isso. Estávamos aqui orando pela manhã, não tinha ninguém, mas nós estávamos aqui conversando com o papai. Estávamos aqui conversando com Deus, pedindo, Deus, nós queremos um culto avivado hoje. É interessante. Eu ouvi dizer, pastor Moura não está aqui agora. Às vezes, alguns preletores, eles sobem nessa tribuna, eles querem fazer um comercial do seu trabalho. Isso aqui não é um comercial. Isso aqui é a palavra de Deus pregada. É o evangelho de Deus pregado. E aí isso acontece, eu falo coisas que eu já ouvi. Eu não prego mais lá, porque é o dia que eu preguei, ele me colocou no horário que não tinha ninguém. Ou seja, se não tiver multidão para me pregar, eu não prego. Se não tiver aplauso, eu não prego. O Deus que nós servimos, Ele ouve através do grito, Ele ouve através do silêncio, Ele ouve através do choro, Ele ouve através da lágrima. O Deus que fala aqui nessa noite, Ele fala para uma multidão como fala para 2 e fala para 3. Deus não faz diferença. Para Ele não faz diferença. Às vezes na minha situação como pregador, eu entendo que eu sou bom demais. E eu entendo que se você não glorificar, se você não adorar, eu simplesmente não prego, porque eu já ouvi isso. Tem pregadores que falam, olha, se você não glorificar, eu não vou pregar. O que faz você glorificar não é a pessoa que está falando, mas é a unção que está sobre a pessoa que prega. É a unção. Você pode gritar, pode espernear, pode rolar para lá, rolar para cá, mas se não tiver unção, não há quem sente a presença de Deus.
O homem sabe quando Deus está falando. Deixa eu adiantar esse processo. Imagina que Deus dá Isaac a Abraão. Deus prometeu a Abraão. Abraão não conhecia Deus, ele não falou que vou orar aqui aos deuses que não fala, que não anda, que não pula. Não, simplesmente Deus apareceu para Abraão, prometeu a multidão, e a prometer a multidão está condicionada a um filho gerado pelo ventre da tua própria esposa. A palavra de Deus nos diz que logo no início, quando Deus chama Abraão, ele sai de caminho à terra que Deus prometeu, ele para em Moré e levanta um altar de sacrifício. Ele caminha mais um pouco em Betel e levanta outro altar de sacrifício. Depois que ele se separa de Ló, seu sobrinho, e morre, ele levanta outro altar. E Abraão vê as coisas começarem a acontecer com muita fluidez. Eu não sei se Abraão não teve mais tempo para levantar o altar. Eu não sei se as vitórias que estavam sendo alcançadas por Abraão fez com que ele simplesmente esquecesse de altar, porque é assim que funciona. Quando nós começamos a alcançar aquilo que nós queremos que Deus nos dá, nós não oramos mais como oramos antigamente, não consagramos mais como consagramos antigamente, não jejuamos mais como jejuávamos antigamente, não lemos mais a palavra como lemos antigamente. E é interessante que há um demônio na terra, irmãos, que está tomando, aleluia, a mente, aleluia, dos crentes. Eu falo dos crentes porque na verdade, porque nós somos crentes, mas é de toda a geração. 2 Coríntios 4,4 diz: pois o Deus desse século, ele cega o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho de Cristo. Aleluia. Às vezes, irmãos, nós temos um demônio chamado TikTok. Queima mesmo. Você pega o TikTok, você começa no WhatsApp, você abre mensagem por mensagem. Já era um demônio. É demônio para quem não sabe usar, porque é uma ferramenta interessante para quem sabe usar. Agora o TikTok eu já desconsidero. Porque entra um vídeo atrás do outro, vídeo que não é filtrado nem nada, e quando você menos espera, já tem 2, 3 horas de TikTok. Aí quando vai ajoelhar, quer ajoelhar 5 minutos, quer orar 5 minutos. Passa 2, 3 horas na frente do computador, pega um filme, aleluia. Irmãos, eu lá em casa eu já falei com a minha esposa, bem assim, olha. Eu falei com a minha esposa, bem assim, eu não quero mais ver negócio de série, de filme, de Netflix. Pensa num infeliz, num cão. A tal da série, parece que o negócio termina puxando outro, já outro filme, vai indo. Quando você espera, já é 3 horas da manhã. Só que eu tenho um costume. Eu ajoelho, independente da hora que é, eu tenho um costume. Leitura bíblica diária. É ler os capítulos e fazer a minha oração de costume. Não é chegar cansado e morto, Deus, estou cansado hoje, só 5 minutinhos. Não tem negócio de 5 minutinhos. Você tem que cumprir aquilo que lhe é ordenado através de Deus na sua vida. Eu falo que nem tudo na vida é pecado. Se torna pecado quando aquilo que está na sua vida toma o lugar de Deus na sua vida. A palavra de Deus nos diz que Deus, agora no texto que eu li, ele pede a Abraão a tua promessa. Ele pede a Abraão Isaac. Segundo Flávio Joséfo diz que a idade de Isaac, a gente sempre fala o menino, Isaac não, já era um homem de 25 anos de idade. Imagine Deus chamando Abraão no particular, falando: Abraão, eu quero que você sacrifique o teu filho, o teu único filho, aquele que eu te dei. Desde o momento que Deus pediu Isaac a Abraão, até o romper do outro dia, que antes de sair o sol, ele pega os seus dois moços, pega o teu filho, coloca o que ele tem que colocar ali em cima do jumento e vai andando. Talvez Abraão, no seu dia a dia, ele era comunicativo, brincalhão, contava a história, mas aquele dia era um dia diferente para Abraão, porque ele sabia que ele estava há alguns dias ou algumas horas de sacrificar, de entregar a Deus aquilo que Deus tinha dado para ele. Imagine Deus te dar e Deus falar: eu quero de volta. Pior que se Deus tomar logo, está bom demais, a dor é menor.
Gosto de Deus falar bem assim, ó, daqui a 3 dias eu quero aquilo que eu te dei. Acabou. Crente desvia, volta para o mundo. Deus, não dá não. Eu lutei tanto por essa promessa, agora só quero a promessa de volta. Era o processo que Abraão tinha que passar. Eu entendo que quando Deus pede a Abraão, Isaac, eu entendo que Abraão, ele ficou tão acostumado com o presente que Deus deu, que ele simplesmente, é como se ele virasse as costas para Deus. É como se ele tinha perdido um pouco da intimidade com Deus. Não é que ele tinha perdido, mas estou tentando conjecturar, criar uma situação. Porque assim, se você acostuma a Deus a todos os dias estar no altar fazendo sacrifício, quando você se afastar do altar, ele vai criar uma situação para te aproximar dele. E quando ele criar a situação para te aproximar dele, aí ele começa a arrancar algumas coisas que você gosta, aquilo que te satisfaz. Abraão chorava. No meio do caminho, Abraão, eu creio que por dentro, talvez por ele ser robusto, ele não chorava, não mostrava as lágrimas, mas as suas lágrimas, ela entrava nas suas entranhas, ia correndo pelo teu corpo, porque ele não queria demonstrar para os teus servos, nem para o teu filho que ele estava chorando. Passa um dia, Abraão está aproximando-se do Moriá. Passa-se 2 dias, pensa numa dor, pensa numa prova. É mais ou menos aquele crente que está passando por um processo, por uma luta, e ele sabe que ele não tem jeito, ele vai ter que cumprir aquilo que Deus quer, e ele sabe que está chegando a hora, ele vai ter que entregar para Deus aquilo que pertence a Deus. Eu confesso a vocês uma coisa, eu não queria estar na pele de Abraão. Eu não queria estar na pele de Abraão, porque ele não pediu a Deus uma criança. Ele foi lembrar a Deus lá na frente. Deus, eu só tenho meu servo, mas você fez uma promessa lá atrás, e só posso gerar uma nação de mim se minha mulher gerar uma criança do ventre dela. O que me chama a atenção é a fé de Abraão. É que quando ele avista já o local no 3º dia, ele avista já o monte onde Deus tinha programado para ele. Aí ele vai caminhando para o monte, e quando ele chega no pé do monte, ele pega os seus moços e fala: fiquem aqui com o jumento, porque eu e Isaac vamos subir ali para adorar. E uma coisa que me chama a atenção é que ele fala: nós subiremos para adorar, mas nós voltaremos. Mas se Deus falou que queria Abraão, como é que ele poderia falar com tanta segurança? Só que ele falou a palavra assim: nós vamos ali adorar, mas nós voltaremos. É como se Abraão soubesse que ele iria voltar com Isaac. Só que ele não sabia, mas no entendimento para ele, ele voltaria com Isaac. Isso se chama fé. É você acreditar, vai acontecer. Você ora 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. E algumas pessoas começam a te chicotear. Está ficando maluco ela. Ela está ficando doida. Então de sobe monte, desce monte, deixa de comer. A palavra de Deus diz que os santos, eles se comunicam com os santos. Se eu contar a minha história para você, você vai me entender. Se você contar a tua história para mim, eu vou te entender. Eu vou somar a minha oração com a tua e algo diferente vai acontecer. Porque se uma oração move o coração de Deus, imagina 2, 3, 4 pessoas orando a Deus. É como foi falado aqui, o cara pode pregar, pode pular, pode rodopiar, pode tudo. Mas se não tiver oração, não tem como. É impossível. Se não tiver oração, não tem como Deus trabalhar. O filho pergunta: pai, cadê
o holocausto? Cadê aquilo que será sacrificado? Na verdade ele já sabia, mas ele foi obediente. Eu vou ser o sacrifício, mas eu vou até o final. Eu vou ser o sacrifício, mas eu vou até o final. Eu não vou parar, eu não vou desistir, mesmo que custe a minha vida, mas eu não vou parar. Aleluia. Nós temos que entender o processo de Deus e dar seguimento àquilo que Deus preparou para nós. Às vezes você chora, você esperneia, você reclama, você murmura, porque isso é do ser humano. Mas o que mais importante é que você está de pé, é que você não para, é que você tem fé, é que você está levando o holocausto para o sacrifício, porque você sabe que você vai levar para o sacrifício, mas você vai voltar de volta com a promessa. Quando nós acreditamos é diferente. Quando nós acreditamos é diferente. Quando nós acreditamos é diferente. Deitou o menino, melhor dizendo o rapaz. Quando ele levanta o cutelo, primeiro ele amarra o menino. Quando ele vai desferir a pancada para matar Isaac, o anjo fala: ei, tu já provaste que o teu amor por mim é maior do que aquilo que eu te dei. Nós, por sermos seres humanos, às vezes nos apegamos às coisas que são seculares. E se apegamos tanto que às vezes esquecemos que Deus é Deus em nossas vidas. É a hora que Deus fala para você: traz para mim o sacrifício. Traz para mim aquilo que eu te dei. E aí você simplesmente obedece. Você leva o sacrifício, sabe por causa de quê? Porque quando você levar o sacrifício, aquilo que você sacrificou, ou pensou que ia sacrificar, ou se você sacrificou, Deus vai trazer de volta para as suas mãos de novo. Vale a pena ser fiel. Deixa eu encerrar a minha palavra aqui. Pastor Moura, o ano passado, quando o senhor me ligou em novembro, coisa rápida, eu estava com um veículo, um Yaris 2018, 2019. Eu tenho que contar isso aqui. E quando o senhor falou comigo, falou: pastor Demilson, o ano que vem eu quero que você pregue no domingo e tal, o tempo, foi tudo certinho. E eu abracei a causa e deixei Deus trabalhar. É interessante, pastor. Estou falando para você isso aqui, porque para nós colher, primeiro temos que quê? Semear. Era novembro. Quando foi em fevereiro, eu fui na concessionária da Toyota e peguei outro Yaris. Só que eu não peguei um Yaris 2022, porque não dava para mim. Eu peguei um 2022, modelo 2023 já, porque é isso que Deus faz. Quando você abraça a causa do reino, Deus ele faz brotar da onde não tem, para mostrar que Ele é Deus na sua vida. Desde quando eu conheci os Gideões Missionários da Última Hora, em 2011, eu comecei a semear em missões. Deus mudou a minha história. O ano passado eu contei um testemunho aqui, que faltava um ano para eu ir para a reserva do Corpo de Bombeiros do Estado do Espírito Santo. Lembra disso? Se alguém estava aqui, alguém lembra. Vou contar o mesmo testemunho hoje. Em setembro do ano passado, eu falei que faltava um ano. Hoje é dia 11, não é isso? O mês é quando? 31? 31? É 31, é isso? 31 esse mês? Não, 30. 30, não é isso? Setembro, outubro, 31, isso mesmo. Então nós estamos 11, tem 19 dias para terminar o mês. 19 com mais 3,
22, daqui a 22 dias, eu estou livre para voar. Irmãos, eu só vou falar com vocês uma coisa. Muitas pessoas querem ter a bênção que você tem, quer ter o carro que você tem, a mulher que você tem, a casa que você tem, o emprego que você tem, mas ele não quer passar pelo processo que você passou para alcançar o que você alcançou. Porque se eu contar a minha história aqui, até o burro chora. Vai ficar com pena de mim, vai trabalhar dobrado para me abençoar, porque é assim que acontece. É assim que acontece. E graças a Deus pela misericórdia do Senhor, eu suportei um processo durante todos os meus 30 anos de corporação. A cada promoção que chegava era uma prova, era uma luta, era uma perseguição. Quando você é escolhido de Deus e Deus quer te honrar, você se prepare, você vai entrar na prova, não tem jeito. Você pode chorar, pode espernear, pode falar o que você quiser. A prova é sua, abraça ela, não dá para ninguém. Só aguarde que após a prova tem uma vitória. Aí, graças a Deus, irmãos, com muita propriedade eu falo pela minha vida profissional, porque eu sou profissional na minha área, sou bastante técnico naquilo que eu falo, muito responsável naquilo que eu faço. E Deus, pela misericórdia, Ele me colocou ao último posto que a minha classe, ela pode me dar. Nós falamos o QOA, quadro de oficiais administrativos, que é capitão do corpo de bombeiro. Deus, Ele é lindo, Deus, Ele é maravilhoso. Aquele varão evangelista, ele conhece a minha vida, sabe por causa de quê? Porque nós em 92 passamos na mesma prova, porém eu fui para o bombeiro, ele foi para a PC depois. Ele conhece a minha história. É maravilhoso quando Deus, Ele cumpre as suas promessas. Só que para Deus cumprir promessas tem que ter o quê? Processo. Se você está passando por um processo, por uma luta, e você está parando, pensando em parar, em desistir, chutar o balde, jogar tudo para trás, não faça isso. O processo está passando, a hora está chegando. A dor vai, é como dizem Salmos 30, versículo 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Não pensa você que você é diferente, você não é diferente de ninguém. Aleluia. Talvez você fale, pastor, a minha história é quase igual a de José. Aleluia. Vão ter que te invejar, vão ter que te caluniar, vão ter que jogar você na prisão, vão ter que tentar sujar o teu nome, mas o seu nome está, aleluia, no caderninho de Deus. Vão tentar fazer tudo, mas a tua vitória já foi decretada. E não tem demônio, não tem macumba, não tem feitiço, não tem fofoca, não tem mentira. Nada pode tirar das tuas mãos aquilo que Deus preparou para a sua vida. Nada. Eu quero fechar nessa noite convidando você a ofertar comigo. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Vamos pegar a parte final que fala, pois tudo aquilo que o homem semear, isso ele também colherá. Isso não é técnica, não é artimanha de pregador. Quem tiver fé, abraça. Quem crê, acredita e toma posse. Quem crê, acredita e toma posse. Eu não vou falar em quantidade de pessoas, porque eu nem vou também abaixar o valor da oferta que eu colocar. A oferta é pequena, é minúscula. Eu estou na condição de profeta. E eu vou estar aqui o ano que vem de novo, se Deus assim me permitir. E eu tenho certeza que se você abrir o teu coração, se você crer na palavra que foi pregada, na profecia que veio da boca do profeta, você vai poder contar não bênçãos igual a minha, mas maiores do que a minha. Porque é isso que Deus faz. E eu quero nessa noite te convidar a ofertar comigo, porque a primeira oferta ela parte do bolso do pregador. Porque é muito fácil mandar as pessoas ofertar. É muito fácil. É muito fácil contar o testemunho dos outros, fazer os outros chorar. Eu quero ver as pessoas chorar com o meu testemunho. E nessa noite eu quero convidar pessoas aqui que possam ofertar